E aí, pessoal, beleza? Então, dando continuidade no curso, tá? Nós vamos ver hoje a regra de Mason, né? Agora que a gente está vendo diagrama de fluxo de sinal, tá? Regra de Mason basicamente é uma fórmula, tá? Uma equação desenvolvida por esse cara aqui, né? Para, a partir de um diagrama de fluxo de sinal, a gente obter a função de transferência do sistema, né? Uma vez que é diferente, né, da representação em diagrama de bloco. No diagrama de bloco, a gente movimentando o bloco, né, e usando aquelas equações para representar quando os blocos estão em paralelo ou tá em realimentação, tá? A gente chega em uma função de transferência. E aí, com o diagrama de fluxo sinal, para chegar nessa função de transferência, a gente usa regra de Mason, tá? Antes de mais nada, então está aqui um diagrama de fluxo sinal de exemplo, tá? Então aqui os nós, né, com os sinais, os ramos, né, as ramificações com as dinâmicas, né, com os ganhos. E aí a setinha é o fluxo do sinal, né? Tá? Então a gente viu que voltando é uma realimentação, tá? E aí, em cima desse diagrama de fluxo sinal exemplo aqui, primeiro, antes da fórmula do Mason propriamente dita, é preciso a gente trabalhar algumas definições, tá? E identificar no diagrama de fluxo do sinal, né, esses mesmos ganhos, né, dessas definições, tá? Então, o primeiro delas, né, é o ganho de malha, tá? Então, tá aqui. Ganho de malha é o produto dos ganhos das ramificações obtidos ao percorrer um caminho que parte de um nó e chega ao mesmo nó, seguindo o sentido do fluxo de sinal, sem passar por qualquer outro nó mais de uma vez, tá? Então, vamos identificar nesse cara aqui, ó, quais são os ganhos de malha, tá? Então, ó, parte de um nó e chega ao mesmo nó, seguindo o sentido do fluxo do sinal, tá? Sem passar por qualquer outro nó mais de uma vez. Então, sai do nó e, seguindo o fluxo do sinal aqui, ó, passa no outro nó. Ele passou nesse outro nó aqui, ó, uma vez só, né? Então, ó, saiu do nó, passou uma vez só em outro nó e voltou no mesmo nó, tá certo? Seguindo o fluxo do sinal. Então, esse cara aqui é um ganho de malha. Então, vamos anotar aqui. Então, primeiro ganho de malha. Deixa eu ver a cor que eu estou escrevendo aqui. Vermelhinho, tá? Então, primeiro ganho de malha. Aqui, ó, pessoal. Não sei se dá para ver. Deixa eu aproximar um pouquinho, só para vocês verem aqui, ó. Negócio que quando aproxima, amplia muito, tá? Por isso que eu estou deixando naquela distância. Então aqui, ó, G1 de S, G2 de S, G3 de S, G4 de S, G5 de S, faltou um aqui, ó. Faltou um bem aqui. G6. Deixa eu fazer melhorzinho. G6 de S e G7 de S, né? E essas voltando aqui, tá vendo? H1 de S, H2 de S e H3 de S, tá? Então, voltando ao ganho de malha, sai do nó, volta no mesmo nó, a gente tem esse cara aqui, né? G2H1. Então, eu vou escrever aqui já. Então, G2 de S, H1 de S. Depois, sai do nó e volta no mesmo nó, né? Só passou uma vez aqui. Então, G4, H2, né? Então, o outro ganho de malha, G4 de S, H2 de S. O outro, deixa eu ver se tem mais alguma. G6, G5 não é porque, ó, sai do nó, vai para o outro, não volta, tá? Porque essa seta aqui, ó, impede, tá? Porque ela indica o fluxo do sinal. Então, o fluxo do sinal só pode ir no sentido da seta, tá? Então, aqui não é malha. Então, vamos mais uma, deixa eu ver.
Vamos tentar essa aqui, ó, G4, G5, passou uma vez só nesse nó, né? Depois voltou no H3 aqui, ó, tá? Então, G4, G5, H3 é outro ganho de malha, tá? Então, G4, né? G4 em S, G5 em S, H3 em S é outro ganho de malha, tá? Então, só confirmando, G2, H1, G4, H2, G4, G5, H3, tem mais um, ó, G4, G6, H3, tá? Ó, porque pode, né? Você pode tanto vir pelo G4, G5 aqui, ó, quanto G4, G6, H3, né? Tá? O sentido do fluxo do sinal permite, tá? E continuando a definição, sai desse nó e volta para esse mesmo nó, tá? Então, deixa eu anotar. G4, G6, H3, né? Então, G4 em S, G6 em S, H3 em S. Depois vem ganho de percurso adiante, produto dos ganhos obtidos ao se percorrer um caminho desde o nó de entrada até o nó de saída do diagrama de fluxo sinal no sentido do fluxo do sinal. Então a gente tem que olhar o caminho da entrada até a saída, seguindo as setas, tá, pessoal? Então aqui, ó, o primeiro ganho de percurso adiante, mais óbvio, é G1, G2, G3, G4, G5 e G7, né? Ok? Não pode vir por aqui, ó, porque a seta impede, ó, pelos Hs aqui, a seta está impedindo. Então, vai da entrada para sair do direto é G1, G2, G3, G4, G5 e G7, mas tem outro também, tá? Qual? G1, G2, G3, G4, G6, ó, e G7. Então, são dois ganhos de percurso adiante diferentes, um passando por G5 e outro passando por G6, tá? Da entrada até a saída. Então, G4, G5, G7 e G6, G7. Então, vamos anotar aqui. Então, o primeiro deles, G1 de S, G2 de S, G3 de S, G4 em S, G5 em S e G7, né? O último em S. E o outro vai ser G1 de S, G2 de S, G3 de S, G4 em S, G6, né? G6 em S e G7 em S, tá? Depois, malha disjunta, 3, né? São malhas que não possuem qualquer nó em comum com outra malha. Malha disjunta é malha que não está junta, tá? Então, vou voltar um pouco aqui. Então, basta olhar aqui, tá, pessoal? Então, essa malha não vamos dizer assim, ela não divide esse nó com essas malhas que estão aqui, tá vendo? Então, essa malha está claramente disjunta dessas outras malhas que estão aqui. Entretanto, todas essas malhas aqui, ó, G4H2, G4, G5, H3, G4, G6, H3, elas são juntas, porque todas elas dividem nós, né? Divide todos, né, praticamente, né? Não. O G4H2, esses dois nós, né, com G4, G5, H3, G4, G6, H3, tá? Ok? Mas esse nó aqui, todas elas compartilham, tá? Então, essas estão juntas, né? E a única que não está junta é a disjunta, tá? É essa de cá. Então, é bom a gente separar
de um lado eu tenho G2H1, né? Ela tá disjunta, tá separada das outras, né? Que é G4 em S, H2 em S, G4 em S, G5 em S e H3, né? H3 em S. E G4 em S, G6 em S e H3 em S. Essas estão juntas, né? Eu coloquei na mesma coluna. Se elas estivessem separadas, né? Por exemplo, se alguma delas estivesse separada dessa e separada dessa, eu ia fazer uma terceira coluna de K, né? E colocar esse ganho separado aqui. Por que eu tenho que fazer isso? Porque depois eu tenho que combinar isso, tá, pessoal? Então, ganho de malha disjunta, aí vem a próxima definição. Então, ganho de malha disjunta é o produto dos ganhos de malha disjunta consideradas 2A2, 3A3, 4A4 e assim sucessivamente. Ou seja, você tem que fazer uma combinação, né, das malhas disjuntas, tá? Então, como eu tenho essa separada disjunta dessas outras malhas, eu só tenho jeito de combinar 2A2, essa com essa com essa e essa com essa, tá certo? Se eu tivesse, hipoteticamente falando, uma outra malha, né, vamos colocar aqui, hipotético, tá? Então eu vou separar aqui, hipótese, né? Hipótese. Se eu tivesse uma outro ganho de malha GX, HX, separada dessas de cá, tá? Para combinar 2A2, eu ia fazer essa com essa com essa de cá, essa com essa, esta com aquela de lá, GX, HX, né? H4, não, ó. HX aqui, hipótese, né? Nossa, tá? Então, seria esta com essa com essa e essa com essa, 2A2, tá? Eu tenho que fazer todas as combinações possíveis 2A2. Depois, esta com a GX-HX, né? E aí, acabou? Não, agora eu tenho que combinar GX-HX com essa, GX-HX com essa, GX-HX com essa. Então, eu ia fazer todas as combinações possíveis 2A2. Só que elas, nesse caso hipotético aqui, permite fazer uma combinação, acho que dá mais de uma combinação 3A3, vamos ver. Acho que dá mais de uma. Essa aqui e o GX-HX, essa de cá e o GX-HX, essa daqui e o GX-HX. Ou seja, deu uma pancada de 2A2, né? E 3, né? 3A3, tá? Dá para fazer 4A4? Não, porque não tem jeito de combinar 4 ganhos que estão disjuntos, tá? Tá certo? Então, voltando, aqui eu só tenho jeito de fazer 2A2 e todas as combinações possíveis 2A2 vão ficar G2. Eu vou omitir em S aqui, tá? Para não ficar muito grande. G2H1 vezes G4H2. Próxima, G2H1, G4, G5, H3. Próxima, G2H1, G4, G6, essa aqui, né? G6H3. Então eu fiz todas as combinações possíveis 2A2. Dá para fazer 3A3? Não, não tem essa coluna de cá. Não tem um ganho de malha que seja disjunta dessa e disjunta dessa ao mesmo tempo, tá? Ok, pessoal? Então, lembrando, se eu tivesse mais essa malha disjunta desse conjunto e disjunta dessa, eu ia ter que combinar primeiramente 2A2, pegando todas as combinações possíveis, né? Ó, essa primeira,
com a GXHX, depois essa com GXHX, essa, aliás, desculpa, voltando, né? Senão a gente vai confundir. G2H1 com GXHX, na hipótese desse GXHX, né, disjunta desse conjunto, dessas outras malhas aqui, tá? Ganho de malha. Depois, G2H1, G4H2, G2H1, G4, G5H3, G2H1, G4, G6H3. E aí, por final, GXHX, G4H2, GXHX, G4, G5H3, GXHX, G4, G6H3. Então, fiz todas as duas a duas possíveis. E aí, como eu tenho essa terceira, dá para fazer 3 a 3. Então, G2H1, G4H2, GXHX, G2H1, G4, G5H3, GXHX, G2H1, G4, G6H3, GXHX. Então, todas possíveis 3 a 3, tá? Ok? Então, é isso, pessoal. Então, agora a regra de Mason propriamente dito, tá? Então, uma vez que você tem, vamos dizer assim, localizado, né, ganho de malha, ganho de percurso adiante, malha disjunta e seus ganhos de malha disjunta, a fórmula do Mason, então aqui, ó, a fórmula do Mason vai ser o quê? Deixa eu colocar aqui, fórmula Mason. Então, o sistema em malha fechada vai ser somatória do késimo ganho de percurso adiante vezes delta K, tá? Sobre delta, onde K é o número de percursos ou caminhos, tá? Percursos adiante, tá? Adiante. Então, K, né? Ficou feio aqui. Depois, TK, os ganhos de percurso adiante, tá? Então, ganhos de percurso adiante. Então, esse K, na verdade, aqui, como nosso sistema são 2 percursos adiante, né? Então, são 2, né? O K é 2 aqui nesse caso. Então, a somatória desses 2 carinhas aqui, ó, vezes um delta K, que eu vou definir daqui a pouquinho, tá? Então, somatória dos késimos ganhos de percurso adiante, tá? Então, como esse cara tem 2, eu vou somar esse termo com esse de K, ó, tá? Vezes delta K, que eu ainda não defini, sobre delta. Por que eu não defini? Porque é mais fácil definir primeiro o delta, tá? Então, delta é igual a 1 menos somatória dos ganhos de malha, mais somatória. Opa, ficou feio. Deixa eu passar para lá que esse negócio é comprido toda a vida, tá? Mais somatória dos ganhos de malha disjunta, tá? Então, ó, 1 menos somatório dos ganhos de malha, né? Então você vai somar os ganhos de malha que você identificou lá atrás, mais somatório dos ganhos de malha disjunta, tá? Disjunta, considerada 2 a
Vou colocar 2 a 2, tá? 2 vezes 2 vai confundir. Vou colocar em parênteses aqui. 2 a 2, tá? Depois, menos, né? Então, é sempre 1 menos, mais, menos, e assim vai, tá? Menos somatória dos ganhos de malha disjunta 3 a 3, tá? Então o último foi menos, agora é mais, e por aí vai, tá? Ou seja, esse por aí vai, somatório de ganho de malha disjunta, que é 3 a 3, então fica 4 a 4, e assim sucessivamente, tá? E o delta K? Delta K, ele é formado eliminando de delta, ou seja, você vai pegar o delta que você já formou aqui, ó, e tirar dele, tá? Os ganhos de malha, e aí pode ser ganho de malha disjunta, 2 a 2, ganho de malha disjunta, 3 a 3, onde tiver uma malha, tá? Ganhos de malha que tocam qualquer dos percursos adiante, tá? Qualquer dos... Vou colocar aqui mesmo. Percursos adiante. Tá? Ou seja, delta vai ser 1 de todo jeito, né? 1 menos ganho de malha disjunta, mais ganho de malha disjunta 2 a 2, menos ganho de malha disjunta 3 a 3, e aí vai. Esse aí vai mais, né? Invertendo o sinal e fazendo somatório de ganho de malha disjunta. O próximo seria 4 a 4, né? E delta K, você elimina de delta os ganhos de malha que toca qualquer dos percursos adiante, tá? Então, não pode tocar nenhum percurso. Tocar é compartilhar nó, tá, pessoal? Então, assim, você pega e olha para esse negócio aqui, tá? Então, vai continuar 1, né? De todo jeito. E aí você vê, nesses somatórios aqui, ó, se os ganhos de malha disjunta, qualquer jeito que ela seja considerada, se tiver qualquer termo que toca um desses percursos adiante aqui, ó, desses carinhas, tá? Você elimina o termo inteiro aqui, ó, tá? Então, em muitas situações, acaba só com 1 aqui, né? Então, simplesmente esse cara vira 1, mas não é toda vez que isso acontece, não, tá? Depende do sistema. Eu vou dar exemplo em que acaba sobrando um carinha em delta K aqui, ó, 1 menos um treco aqui, tá? Um ganho de malha, tá certo? Porque ela não toca nenhum percurso adiante, tá? Não é esse o caso, porque todos os ganhos de malha aqui, ó, toca os percursos adiante, seja esse que passa pelo G5 até a saída, ou esse que passa pelo G6 até a saída, tá? Quando eu falo percurso adiante, é tudo, tá? Não quer dizer que, por exemplo, o G2H1 não toca o G6 ou o G5 aqui. Não, o ganho de malha é da entrada até a saída, tá? Então, ó, tem nó lá, ó, aqui, ó, que toca, tem, vamos dizer assim, ó, G1, G2, né, ó, G1, G2, G2H1 toca, né, esse pedaço aqui do percurso adiante, nos dois, né, nos dois casos, tá? Esses aqui nem precisa falar, eles estão grudados ali, né, perto. Então, nesse caso em questão aqui,
ΔK vai ser simplesmente 1, né? Pega o delta, deixa um 1 e arranca o resto, tá? Então, vamos fazer a função transferência baseada nesse que a gente está avaliando aqui, tá? Então, vamos para cá. Então, vamos lá. C de S, nesse caso, sobre R de S, vai ser somatório dos ganhos de percurso adiante, né? Então, vamos pegar esses dois carinhos aqui, ó. E já vou copiar e colar para lá, tá? Ctrl C, Ctrl V. Então, coloquei de cá, tá? Ó, somatória dos dois, né? Então, vou colocar um maisinho aqui. Somar com mais o outro ganho de percurso adiante, né? Então, esse cara de cá, né? Ctrl C, Ctrl V. Coloco ele aqui. E ΔK? ΔK, se eu esse delta, né? Eliminando qualquer ganho de malha que toca percurso adiante, tá? Qualquer um dos dois percursos adiante. Então, vai sobrar só um, né? Porque os ganhos de malha aqui, todos eles tocam os percursos adiante. Acabei de falar isso, né? Então, esse cara aqui seria, né? Vou colocar aqui vezes 1, né? Vezes ΔK. Vou colocar aqui só para poder explicitar, tá? E daqui a pouco a gente coloca o ΔK igual a 1, né? Ou então eu já vou fazer isso agora aqui, ó. Esse ΔK, ele é igual a 1, né? Esse cara é 1. Nesse caso aqui, ó. Nesse caso aonde? Esse cara aqui, tá? Então, dividido por pelo delta, né? Delta. Vamos fazer o delta separado aqui. Então, delta vai ser igual a 1 menos. Então, abriu parênteses, somatório dos ganhos de malha. Então, o ganho de malha está aqui, né? Eu vou pegar lá, ó, coloco um por um, tá? Ctrl C, Ctrl V, ou A. Ctrl V. Aí. E somar eles aqui dentro desse camarada. Então, Ctrl C, Ctrl V. Oh, Jesus. Então, agora mesmo eu coloco um sinal de mais ali, tá? Depois esse cara aqui. Ctrl V. E por último, esse camarada aqui. Ctrl C, Ctrl V. Esse cara aqui, né? Então, somatória dos ganhos de malha, né? Então, tem que fechar o parênteses e colocar que está somando, né? Então, fechou o parênteses e coloca que está somando esses caras. Depois, um menos, agora é mais, né? Mais. Então, somatória dos ganhos de malha disjunta 2A2. Então, só tem 2A2, não tem 3A3, então vamos pegar ela aqui, ó. A gente acabou de formar aqui, né? Então, vou pegar cada uma dessas aqui e somar lá. Ctrl C. Ctrl V. Ela ficou maiorzinha, porque a gente mudou, né, o zoom, tá? Depois, esse camarada aqui. Ctrl C, Ctrl V. Vamos levar para lá, né? E aí, você fala, nossa, me dá um trabalhão, hein, professor? Realmente, dá um trabalhão, tá? Não vou nem tentar falar que não. Imagina fazer isso na unha.
E aí coloca esse cara de cá. E fecha o parênteses, soma todo mundo, né? Então, somou, tá? Beleza? Então tá aí. Acabou, tá, pessoal? Não tem mais o que fazer não, tá? Às vezes, né, quando você tem um sistema, assim, depende muito do sistema. Esse negócio hipotético é ruim de falar, mas depende do sistema. Às vezes você coloca alguns em evidência, por exemplo, aqui G4, 1, 2, 3, 4, né? Você pode colocar em evidência, tá? Para melhorar essa representação aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Então tem 1, 2, 3, 4. Coloca ele em evidência aqui, tá? E o G7 também, né? Então, por exemplo, aqui, ó, deixa eu colocar em amarelinho, em cima. Aqui poderia ser G1, G2, G3, G4 e G7, né? G7, que multiplica G5 mais G6, né? O que muda desse em relação a esse aqui, né? Então, seria interessante que reduziu bastante esse negócio aqui, tá? E depende também, às vezes tem a própria dinâmica considerada, uma função de transferência em S, né? De todo jeito você tem que chegar aí manipulando até chegar realmente numa função de transferência. Mas aqui realmente poderia ser feita essa, vamos dizer assim, otimização, né, no que está escrito aqui, tá? Aqui embaixo a mesma coisa, inverter o sinal, né? O que tiver, vamos dizer assim, comum aqui, ó, você pode colocar em evidência e por aí vai. Às vezes tem algum termo que cancela, tá? Não é o caso aqui, tá certo? Mas basicamente é assim que a gente aplica a regra de mesa. No próximo vídeo a gente faz um outro exemplo, né? De um outro sistema, vamos pôr assim, tá? E aí vai aparecer algumas variações, né? Às vezes aparece ganho que não toca o percurso adiante, dá para fazer combinação 3 a 3, né, se for o caso, tá? Valeu, pessoal, um abração.